Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos, que Jesus, aqui tá legal, então mudamos o tom. Alô? Foi. Que Jesus, o divino cancioneiro das bem-aventuranças, abençoe esta casa de caridade, a todos nós, os nossos lares, nossos familiares, nesses dias tempestuosos, como diz João de Anjos, nesses dias de transição. Existem dois temas que é de extrema importância ser divulgado na Casa Espírita, são temas sensíveis, mas a finalidade de divulgar esses temas é a prevenção, é evitar que o aborto e o suicídio. E aí, só um ponto de esclarecimento. Celso, você não deve falar em aborto porque, de repente, a pessoa, no momento da vida dele, fez o aborto. Não tem problema. Como é que a justiça olha para quem já fez um aborto? Um ato que, se desconhecia o componente espiritual, né, fez o aborto, a justiça tem 1000 maneiras de encaminhar para reparar. O aborto passa a ser crime diante da lei de Deus quando eu tenho conhecimento de que, né, naquele feto ali já tem um espírito reencarnando ali, eu pratico o aborto, aí sim. E o suicídio, né? Celso, é um tema que eu não gosto de falar, é um tabu, isso não deve falar, porque já uma vez já estupidez na cabeça tentar suicídio. E aí, se não suicidou-se, graças a Deus, com essas informações que a Casa Espírita divulga, com essa finalidade, né, de divulgar para evitar, isso é de extrema importância. E dentro de algumas religiões, há um equívoco muito grande, porque quase todas as religiões dizem o seguinte: o suicida, suicidou-se, está no fogo do inferno, não tem salvação. Está equivocado. Primeiro que desconhece Deus como Pai. E nós conhecemos a doutrina espírita e sabemos, né, que o suicida é um espírito que se equivocou. Dizemos até inquieto essa passada com esse tema: o espírita é um covarde, o espírita, né, é alguém de muita coragem? Não. O suicida é alguém que se equivocou. Durante o ato de dor, optou por essa porta falsa do suicídio, que desconectou com a fé, não encontrou solução, não encontrou quem o ajudasse, ele pode suicídio. Só que, né, o suicídio jamais vai deixar de ser amparado. Quem conhece Dona Ivone A. Pereira, que 80 anos de mediunidade, trabalhou, fotografou uma série de livros sobre o suicida, esse best-seller dela aqui, Memória de um Suicida, é compreender que o suicida se equivocou, mas Maria de Nazaré, que cuida do suicida lá no Vale do Suicida, que resgata o suicida, que ressocializa o suicida, traz de volta. Então não existe pena eterna do suicídio. Se equivocou, a justiça dá quantas oportunidades o espírito refazer caminhos aqui na Terra. Tanto que a própria Dona Ivone, ela, no próprio livro dela, ela diz, né, que ela foi suicida 3 vezes na Europa. Foi trazida para o Brasil, viveu aqui 80 anos trabalhando com suicida, se redimiu e voltou. Então, esse mês de setembro é um mês muito especial, né, para nós espíritas, para a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, porque esse mês é o que se fala Setembro Amarelo. A gente não sabe por quê, os especialistas não sabem por quê, que no mês de setembro há um número muito grande de suicídio ao redor do mundo. Muito grande. E aí, né, com estatística alarmante. Se fala que quase 1 milhão de suicidas anualmente ao redor do planeta, com, infelizmente, esse número aumentando muito mais, e esse alerta de aumento do suicídio foi dado no livro, né, Transição Planetária, e aqui 2 meses para 3, temos 2 suicídios perto da gente, né, Silvani? 2 suicídios, e em outras cidades a gente fica assim, porque a cada 40 segundos uma pessoa tenta contra a vida e muitas vezes consegue. E a campanha, você tem uma maneira, essa campanha que está encadeada pelos órgãos competentes, não só no Brasil, ao redor do mundo, a finalidade
é trazer esclarecimento, porque 90% dos suicídios pode ser evitado. Vai ver aqui, né, especialista falando sobre isso, né, com o apoio da família, com o apoio dos amigos, com o apoio médico, com o apoio espiritual, 90% são evitados. Então, para a gente entender o porquê Setembro Amarelo, por que tomou esse nome, Setembro Amarelo, eu pedi o Rogério para colocar uma palestrazinha pequenininha, explicando por que Setembro Amarelo. Você sabe como começou o movimento Setembro Amarelo? É só 17 anos, jovem cheio de carinho, apaixonado, e conhecido por todos. Ele mesmo restaurou um sangue em 68, e tinha uma dúvida nada, cuidava dele, não cuidava. Por fora, tudo parecia tão perfeito, mas por dentro, ele carregava uma dor invisível, que tinha se transformado num peso. E foi no dia 8 de setembro de 1994 que Mike deixa uma carta para seus pais, dizendo: eu amo vocês, não sei. Naquela noite, Mike resolve. No funeral, seus amigos criaram cartões e amarraram com laço de mulher. E com a seguinte mensagem: se precisar, peça. Um gesto honesto que acabou inspirando um movimento de Setembro Amarelo, impactando multidões pelo mundo. Pois é, décadas se passaram e os números continuam sendo alarmantes no Brasil. 32 pessoas partem por dia e é a quarta causa de morte entre os jovens. São vidas como a de Mike, pessoa com brilho, e se perde no meio do caminho. E ainda hoje, muitos tratam isso como uma âncora de frescura, de drama, de mimimi. Olha só, depressão, ansiedade, ideação suicida. Não é uma questão de força de vontade, é uma questão de saúde. E que deve ter tratamento sério e individualizado. Porque o que serve para um não serve para o outro. Precisamos falar mais sobre o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, terapias e redes de apoio reais. Porque o silêncio protege, mas falar salva vidas. Setembro Amarelo não é só prevenção. Ele é um chamado para cuidar da vida, a sua, e de quem caminha ao seu lado. Cuide do que você sente. E se alguém perto de você der sinais de dor, não se afaste. Ofereça sua presença e compreenda. A vida é frágil demais para ser vivida em silêncio. E cada gesto seu pode fazer a diferença. De alguém desistir ou recomeçar. Porque a cura, ela começa pela fala. E falar sobre isso pode salvar vidas. Inclusive a sua. Se fez sentido, marque alguém, compartilhe, para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. E para dizer: você não está sozinho. Você sabe como? Obrigado. No livro A Melhor Opção de Viver, foi entrevistado o maior especialista do Ministério da Saúde, chamado Dr. Carlos Felipe de Oliveira. Fizeram uma série de perguntas a ele, questionamentos sobre isso, e ele fez uma série de respostas que eu vou ler algum para vocês, não dá para ler todos. Ele diz assim: existe também um outro folclore que diz para não se falar sobre suicídio, não perguntar para o amigo, para o parente, se ele está pensando em suicídio, acreditando despertar nele a vontade ou dar essa ideia para ele, exatamente o contrário. O indivíduo que está pensando ou planejando morrer se sente aliviado em poder contar isto para alguém e procurar talvez uma saída, uma alternativa, uma outra forma dele para lidar com as questões que ele está lidando. Portanto, ao observar diferenças em familiares, em colegas ou amigos, pergunte sim, ofereça ajuda. Dentre as suas possibilidades, eu sugeriria que a pessoa busque auxílio, pois está de acordo com as leis cristãs. Dentro das formas de auxílio, temos auxílios profissionais da saúde, de uma terapia que pode medicar até internar a pessoa com também auxílio espiritual. Cresce a busca centro espírita para pessoas que possuem ideação suicida. Vou perguntar desse médico: o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Ele diz assim: conforme nos explica Raul Teixeira, a pessoa que pensa em suicídio na sua intimidade psicológica, nas profundezas do seu psiquismo, certamente está desgostosa da vida, que leva, certamente, não admite as propostas que a vida lhe está trazendo. Frequentemente estão enfrentando conflitos internos muito intensos. Costumo dizer que o suicídio é um ato de covardia, mas, na minha opinião, como cristão que somos, não devemos pensar desta forma. Mais apropriado é pensarmos que o suicida é um ato de desespero. Desespero por querer se livrar da angústia, da depressão, da melancolia,
das amarguras e dos conflitos que a pessoa está vivenciando e não consegue solução. Quando fala em buscar ajuda, né, porque tem 10%, como diz o preceito, 10%, nem a família, nem os amigos conseguem perceber. Igual esse garoto, carregava uma dor interna, né, uma depressão interna, que de repente trouxe de vidas passadas, mas não falava para ninguém, e no momento ele suicidou-se. Agora também, nos informes espíritos também, o envolvimento, grande parte do suicida, envolvimento espiritual. Para isso, depois eu vou ler umas perguntas para vocês, mas para isso eu vou contar uma história verídica, contada por nosso querido Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, ele foi fazer um ciclo de palestra no país da América do Sul. Ele estava na cidade de Maracaibo. Ia pegar um voo para uma outra cidadezinha menorzinha, era um voo curto de 1h30, 2 horas, e ele embarcou, né, colocou o cinto, o avião taxiou, quando o avião está subindo, ele começou a passar mal. Passar mal, e aí ia chamar a aeromoça. Quando ia chamar a aeromoça, a Joana de Anjos, a mentora dele, que ele se via a Joana como nos vê aqui, ela apareceu para ficar tranquilo. Não está passando mal não, a influência é dali. Aí apontou do outro lado do avião, tinha um cidadão muito concentrado, com uma valise do lado assim, e o Divaldo, na evidência dele, viu um espírito obsessor, obsediando ele em cima da cabeça dele, e no outro lado, uma senhora tentando tirar ele daquele envolvimento espiritual. Ela falou para o Divaldo, vai para lá, tá? O banco está vazio do lado dele, senta perto dele, tira daquela influência para precisar dialogar com ele. Ele falou, nem conheço, falou, vai para lá agora e senta do lado dele. E ele foi, tentou puxar conversa, e o cidadão lá concentrado não quis papo. Ela falou, Divaldo, não tem outra solução. Diz para ele que ele está com uma arma ali na valise dele, perdeu o emprego aqui em Maracaibo, numa empresa petrolífera, e vai descer no aeroporto, onde você vai descer, a família está esperando ele lá, chegando lá, ele vai abraçar a família, vai no banheiro, dar um tiro no ouvido por indução espiritual, e o gatilho que defragou isso foi o desemprego. Se deprimiu com isso, e o perseguidor aproveitar a chance para ele se suicidar. E aí teve jeito, eu falei, eu sei que você está com uma arma na valise, vai descer na cidade, abraçar para ele se matar. Aí ele, quem te falou isso? A tua mãe. Não, minha mãe está morta há muito tempo. Não, sua mãe está aqui, chama-se fulano de tal, morreu em tal cidade, assim. Aí ele tomou aquele susto, saiu da indução, o Divaldo começa a conversar com ele, falando da importância da vida, e conclusão, o Divaldo desceu com ele na cidade, ele apresentou a família para o Divaldo, e aí o Divaldo falou, eu vou te dar uma coisa para você, que é uma joia que eu carrego para onde eu vou, mas eu quero dar para você, quero que você leia isso aqui. Deu o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí o Divaldo fez o ciclo de palestra e foi embora. 5 ou 6 anos depois, o Divaldo voltou nessa cidadezinha e tinha um cidadão. O Divaldo, depois de fazer a palestra, uma conferência que ele fez, está lá assinando os livros, estava mandando para o Divaldo, quando chegou perto do Divaldo, lembra de mim, não? O Divaldo falou, não, infelizmente, não lembro, muita gente, eu sou o rapaz da arma no avião, eu abri um centro espírita, já tem uma certa frequência, que se conhecesse uma sacada na palestra para nós lá. Então, muitas das vezes, e aqui como foi falado aqui, né, a importância da família estar atento. Eu falo aqui de alguns gatilhos, né, que às vezes são disparados e que a família tem que estar atento, porque muitas vezes, né, o deprimido, de repente a pessoa tem uma depressão longa, de repente essa depressão não é fruto dessa vida, traz de outra vida, e muitas das vezes fala para a família, fala para os amigos, quer se matar, quer desistir da vida, fica atento, buscar ajuda. Não deixar esperar, tentar suicídio ou esperar, né, esse ato perigoso, não. Tentar ajuda médica, ajuda espiritual. Né? Outro gatilho também, né, tá aqui que o médico fala que é de extrema importância, né? Perda.
Muitas das vezes, um gatilho é disparado, né? Aquele tem, né, tem essa tendência ao suicídio, uma perda de um ente querido. Quantas, né, mães, pais perdem filho, perdem razão de ver, quer se matar. Né? Chico conta uma história, está até no YouTube essa história, aí o casal dando depoimento, né, de um empresário aqui de São Paulo, muito rico, tinha um só filho, e esse filho sofre um acidente de moto, morre, e esse pai e essa mãe começam a perder o interesse pela vida. O pai queria se matar, o pai toda noite, na hora de deitar, tirava a roupa, pegava a roupa de cama dele, ia para o cemitério, dormia em cima da lápide do filho, desesperado. Né? E aí até que um dia eles vão lá a Pedro Leopoldo, e lá pediu um consolo ao Chico. Chico, sem reconhecer, psicografou uma mensagem em hebraico e chama esse casal e entrega essa mensagem a esse pai e essa mãe. Esse pai e essa mãe retorna para a vida, entendeu? Perda de ente querido, perda de um grande amor, um casamento desfeito, tudo são gatilhos que podem, de repente, abrir uma brecha para um obsessor, para a pessoa mesmo se deprimir, né? Porque tem que ter cuidado com esse gatilho. Perda de patrimônio, entendeu? Perda de emprego, isso tudo, muitas vezes, são gatilhos que podem abrir brecha para uma pessoa suicidar-se. Perguntas e respostas a esse médico do Ministério da Saúde. Quem fala em suicídio deseja apenas chamar a atenção? Aí ele responde, isso não é verdade, pois a maioria dos suicidas fala em suas intenções ou teria falado, caso fosse questionado, pois estão à busca de algum tipo de auxílio. Uma coisa que deixa bem claro, especialista. Muitas das vezes, a pessoa não quer se matar, quer fugir do problema. E aí, chega na espiritualidade, descobre que não morreu. E aí, agravou mais ainda a sua dificuldade. Outra pergunta. Somente pessoas com transtornos mentais se suicidam? Responde ele, também não é verdade. Pois qualquer pessoa com um sofrimento extremo pode vir a cometer o suicídio, mesmo não sendo portadora de nenhum transtorno mental. Embora você saiba que existe uma correlação forte entre os transtornos mentais e o suicídio, como no caso da depressão, da desesperança, do desespero, aquela sensação de que as coisas não vão melhorar nunca, as coisas do gênero. Aí diz assim, agir com atenção e cuidado. Portanto, observamos que é de fundamental importância procurar e escutar e conversar com a pessoa com ideação suicida. Outro caso também que Chico Xavier conta, que muitas das vezes o espírito renasce com uma ideação suicida já pequeno. É suicida de 2, 3 vidas passadas, e nessa vida, já desde garoto, já começam a querer suicidar-se. O Chico conta que um dia ele estava atendendo lá um grupo de amigos em Pedro Leopoldo, e chegou uma mãe com uma criança na faixa de 6, 7 anos no colo dela, uma criança muito pálida. Percebi que a criança era bastante doente, e ela em lágrimas falou, Chico, eu estou desesperada, eu preciso que você peça uma orientação ao Emmanuel. Ele falou, por quê? Por quê, Chico? Esse filho meu nasceu com uma série de doenças. Desde que nasceu, estou com um médico com ele, e agora recentemente ele apareceu com umas manchas estranhas nas 2 pernas. E os médicos, 2 médicos já falaram que tem que cortar as pernas dele. E eu quero saber, Chico, uma orientação de Emmanuel, eu estou esperando, não sei o que eu vou fazer.
Aí diz que Chico parou, se concentrou, daqui a pouco ele voltou e falou: Emmanuel está orientando que a senhora deixe cortar as pernas dessa criança. Esse espírito já suicidou-se diversas vezes. E perto da casa dela passa um riacho. Ele está vendo a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai se jogar e se matar. Então, antes que ele faça isso, para deixar ele mais tempo na terra, vão tirar as pernas dele. Manda tirar as pernas dele. Se no momento que a pessoa fosse cometida do impulso suicida, tivesse alguém apto a escutar, sem crítica, sem fazer julgamento, apenas para ouvir aquela pessoa, quem está em desespero, talvez só o fato de escutar já teria possível que ela desistisse dessa intenção. Isso mesmo, porque muitas vezes só o ato de falar lhe vê a atenção da pessoa com a ideação suicida. E nós, dentro da doutrina espírita, que tanto precisamos da caridade material e moral, devemos disponibilizar um pouco de nosso tempo para ajudar essas pessoas, pois o tempo tem demonstrado ser um ato bem mais precioso. Estamos com muito pouca falta de tempo. Realmente, então, aqui está nos alertando para ficar atento. Muitas vezes é um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, está passando por um momento de extrema dificuldade, e às vezes uma palavra de consolo tira essa ideia suicida. O médico responde, falando, dá um pouco de nosso tempo e uma de caridade. Por isso que algumas iniciativas que temos de escutar, conversar com as pessoas com a ideação suicida, acabam tendo um papel muito importante na prevenção do suicídio. Se não sabemos o que fazer ou se sentimos impotentes para ajudar, podemos orientar, por exemplo, indica a Rede Nacional de Prevenção do Suicídio, destacando o número 188 do CVV, Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas, todos os dias do ano, onde pessoas qualificadas estão prontas para ajudar. Isso aqui é muito falado nos livros que falam sobre prevenção ao suicídio, do CVV 188, Centro de Valorização da Vida. 24 horas de pessoas lá, a pessoa está com depressão, está pensando em suicidar, pede orientação, ou pede a pessoa para ligar, porque é de grande importância essa ajuda. O livro Manuel P. de Miranda, do livro Temas de Vida e da Morte, é uma mensagem, psicografia, nesse livro pela Federação Espírita Brasileira. E Manuel P. de Miranda, ele trabalhou muito aqui na Terra, em desobsessão, ele é um dos maiores especialistas da época aqui na Terra, em processo obsessivo. Tinha uma experiência muito grande nisso, e hoje trabalha na espiritualidade, estudando, desenvolvendo técnicas anti-suicida, anti-perseguição. E ele, nesse livro, diz assim: suicídio, solução insoldável. O suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens. Essa rigidez mental que resolve pela solução trágica é doença complexa. Conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato no além-túmulo, das dores que mais sérios familiares e do ultraje à lei divina, é método salutar para diminuir a incidência desta solução insolvável. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Sugerir dar-lhe um pouco mais de tempo, quando o problema altera a sua configuração. Evitar oferecer base ilusória para esperanças fugares, em que o tempo desmancha. Estimular a valorização pessoal. Acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constitui terapia preventiva, que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas e espirituais, dos passes da água frutificada. Aquele que tenta suicídio não o haver consumado é candidato natural à recidiva, que culmina tão logo lhe apresenta um móvel desencadeador do desejo. O suicídio é o mais grosseiro vestígio da fragilidade humana, que ata o homem ao primarismo que se deve libertar. O homem, na verdade, é a mais alta relação do pensamento divino
na terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e o sacrifício do dia a dia. Na realidade, o Emmanuel deixa bem claro para nós, né, o investimento que a justiça divina faz em todos nós. Esse projeto hoje, dessa máquina elétrica eletrônica aqui, é um projeto de bilhões de anos. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, deixa isso bem claro quando diz assim: a nossa chegada no planeta Terra, que foi observado, né, nos espaços siderais, Jesus com os arquitetos siderais, trazendo do mundo espiritual uma forma gelatinosa, um organismo unicelular do platoplasma, que foi depositado nos seios do oceano e das regiões aquosas. Era a nossa chegada no planeta, com esse investimento de bilhões de anos. Por isso que o suicídio é um grave atentado contra a lei divina, porque está atentando contra um projeto divino, como também o aborto. Muito importante, realmente, estar atento ao nosso redor com a dor dos outros. Nesse momento a que nós estamos atravessando, como diz João de Anjos, um momento tempestuoso, momento de transição planetária, momento, estamos envolvidos aí com uma atmosfera espiritual muito densa, porque milhões de espíritos ainda revoltados, porque sabem da transição planetária, muitos não estão aceitando esse projeto de mudança, estão aí, né, envolvendo a humanidade. Precisamos estar atentos, porque uma palavra amiga, de repente um gesto de caridade, uma cesta básica, uma visita, alguma coisa pode tirar alguém de uma ideia suicida, ajudar alguém. Como Jesus fala assim, deu como sentença a lei de causa e efeito, diz assim: amai o próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes tem um tom da crítica, problema de fulano não é meu, problema de cicrano é do governo federal, estadual, municipal. Já tem problemas suficientes, tenho que administrar. Está equivocado. Somos espírito em trânsito. Hoje estou numa família, amanhã posso estar na família de Silvani, outra hora. Nós estamos aqui em trânsito. E muitas das vezes a gente passa por uma dor, finge que não vê, ou não quer se meter que não é um problema nosso. E isso muitas vezes tem um papel de extrema importância. Na época da eleição do Collor de Mello, estava em campanha para mudar a presidência da República, tinha uma família na região da seca, no norte do país, passando muita dificuldade, porque era uma época de seca muito intensa. E esse cidadão tinha um primo que trabalhava na empresa Tigre de tubulações em São Paulo, uma empresa muito grande. Ele mandou uma cartinha para o primo dele, estava passando muita dificuldade, tinha 3 filhos. E o primo dele falou: não, vem para São Paulo, que eu consigo para você uma vaga aqui. Eu sou amigo aqui dos gerentes aqui, consigo uma vaga para você aqui na Tigre. Pode vir, vende aí os cabritos que você tem algumas cabeças de boi, vende suas coisas aí, só não vende sua terra, deixa sua terra aí, e vem para cá, os recursos que você... E ele fez isso, e veio para São Paulo. Só que nesse trânsito, para ele vir para São Paulo, foi um momento, um ponto final da eleição, o Collor é empossado na presidência da República. Para que nós recordarmos, o primeiro decreto da Zero Gattai foi confiscar a poupança de todo mundo e quebrou um montão de empresas. Da noite para o dia, o país parou. Quando ele chegou na Tigre,
Quando ele chegou em São Paulo com a família, com o primo, a Tigre já não estava admitindo, estava demitindo. E o primo falou para ele, vou com a casinha de perna minha, uma casa simples, vai ficando com a tua família aí, e aí, daqui a pouco passa, deve passar rápido, a gente arruma um emprego para você. Ah, tá. 2 meses depois, o primo também é demitido, perde o emprego. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, quando foi 6 meses, o dinheiro acabou, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para comer e nem tinha dinheiro para voltar para a terra natal dele, e foi uma encrenca. A única solução foi morar numa praça lá em São Paulo, perto de onde ele morava. E aí, a de dormir, botava papelão, roupa de cama, e dormia. Até que um dia os 3 filhos foram dormir, a esposa foi dormir, ele pegou uma faca que ele tinha, muito bem afiada, sentou no banco e ficou raciocinando. Ele começou a conversar consigo próprio. Meu Deus, não tem mais alternativa para mim. Não consigo voltar para a terra natal, não consigo ajuda para voltar à minha terra com a minha família. É um ato extremamente humilhante, pedir esmola para a minha família aqui. Eu não vejo outra saída, matar meus 3 filhos que estão dormindo, matar a mulher e me matar, e aí acaba que sofrimento todo. E ele pensando naquilo, daqui a pouco ele escuta uns passos na madrugada, quando ele olha assim, uma senhora, trajada muito simplesmente, boa noite, quando você passa para perto do senhor, pode. Ela sentou, olhou no olho dele e falou, eu imagino que você deve estar pensando, veio da terra natal, sua terra natal, atrás de emprego, chegou aqui a essa crise, e aí, vendo os seus 3 filhos, tua esposa, e você pensando de repente até em tirar a vida dele, tirar a sua vida, porque chegou no fundo do poço. Ele se assustou, porque o que ela estava falando com ele é o que ele estava pensando. Mas eu vim aqui para te ajudar. Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar. Mas a vida é patrimônio de Deus, devido às provas, passamos por essas provas, né, que faz parte do nosso processo evolutivo, mas sempre tem solução para o futuro. A vida pertence a Deus, o nosso Pai. Amanhã cedo, assim que você acordar, você vai ali no Banco do Brasil, tá? Procura o gerente, e aí fala com o gerente que você precisa que ligue para o gerente da agência do Banco do Brasil em Valença, que ele me conhece. Fale meu nome. Meu nome é Ivone A. Pereira. Diz a ele, né, que para mandar recurso você voltar para a terra natal, que ele vai mandar, porque ele me conhece muito bem. Somos amigos de muitos anos. Mas pede o gerente do banco, explica a ele a sua situação, e qual o objetivo seu da ligação. E assim, a agência abriu, foi lá, chamou o gerente. Ele explicou com muito carinho, olhando para o gerente entendeu. Ah, vou ligar sim. Aí levou ele para a sala dele, sentou, ligou para a agência do Banco do Brasil em Valença, o gerente atendeu. Ô fulano, aqui é fulano de tal, gerente de agência tal, aqui na cidade de São Paulo, bairro tal, além daqui. Eu estou aqui com o senhor, que a dona Ivone A. Pereira mandou pedir uma ajuda financeira, para você mandar uma ajuda financeira para esse cidadão retornar. Ele falou, quem? Ivone A. Pereira. Aí o cara de Valença falou, mas como é que ela era? Ele falou, não, é uma senhora assim, 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 estava vestida com roupa tal, ele falou que te conhece muito bem, conviveu contigo. Ele falou, fala com ele, que eu vou mandar o dinheiro agora. Vou mandar o dinheiro agora. E assim, de fato, mandou, ele voltou para a terra. Só que a Ivone A. Pereira já tinha morrido já há um bom tempo. Precisou de um espírito se materializar para fazer o papel que alguns cidadãos poderiam ter feito para levar essa família de volta para o norte. Então, esse alerta para nós. Muitas das vezes, esse corre-corre nosso, a gente não observa o que ocorre ao nosso redor, não está atento a alguém que bate no nosso portão, ou não está atento a alguém que está estendendo a mão
ou não está atento, alguém que de repente, um pai de família, está numa rua ou numa rodoviária, ou em algum lugar vendendo, né, um docinho, para arrumar algum dinheiro para comprar comida, ou de repente alguém chega pessoalmente perto de você e pede uma ajuda porque está desempregado. É uma das marcas, foi falado por Jesus, ele fala, né, que no final de tempo muitos corações iriam se esfriar diante da dor dos outros, precisamos estar atentos. Nós estamos aqui. Daqui a pouco chega a nossa hora de voltar para casa e apresentar os resultados da nossa vida aqui. Vida que a gente pode salvar através de uma palavra de consolo, uma palavra de estímulo, um pouco de arroz, um pouco de feijão, ou alguma coisa. Vale a pena pensar nisso. A vida passa muito rápido. Então, a dica que fica para nós, né? Se observarmos algum amigo, algum colega com ideação suicida, cuidado. Outros gatilhos, que os especialistas dizem para nós também, se a pessoa fala em suicida, cuidado. Se a pessoa não quer tomar banho, quer ficar só dormindo, quer ficar dentro de quarto fechado, cuidado. Se alguém no seu ciclo perdeu um ente querido, perdeu um amor, perdeu um emprego, perdeu família, cuidado. Vale a pena. Todos nós estamos sujeitos a isso. Vale a pena pensar nisso. Um grande abraço a todos.